Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma quarta-feira para a gente poder ouvir sobre cães, pensar sobre cães, falar sobre cães, discutir sobre cães, questionar sobre cães. Não importa qual é o método que você vai utilizar nesse momento. Mas a questão é que a gente tendo esse conteúdo no nosso dia a dia sobre cães, é algo que vai melhorar a forma como a gente enxerga os cães. Vai mudar, com certeza vai mudar. Vai melhorar a forma com que você se relaciona com cães. Vai melhorar a vida dos cães de uma forma geral, seja os cães que você tem contato, os cães que você não tem contato. Porque lembra que uma das grandes responsabilidades nossa é saber os limites de cada cão e saber o nosso limite com relação a essa relação que a gente vai ter no cão, com o cão. Então saber também não tocar no cão, não encostar, não atrapalhar, não incomodar, é uma grande forma de respeito, de demonstrar o seu respeito, o seu conhecimento, o seu carinho, o seu amor pelo cão, por qualquer que seja esse cão. Eu acho que essa é uma das grandes viradas de chave que eu tive e que eu tento passar para as pessoas e quero que as pessoas também tenham, que é entender que a gente não tem que cuidar só do cão que é nosso, ou do cão que a gente conhece. Não, muito pelo contrário, a gente tem acima de tudo de cuidar também dos cães que não fazem contato com a gente, dos cães que não estão próximos de nós. E como é que a gente faz isso? Passando essa informação, conversando sobre cães, observando cães, dando não orientações para as pessoas, mas passando esse conteúdo para frente, dando sempre a nossa visão sobre como a gente quer que as coisas aconteçam, como elas devem acontecer. E não tem como a gente passar essas informações para frente se a gente não fizer ideia de como tem que ser, de qual é a melhor forma, dentro daquilo que você acredita, das coisas que você vivencia, da forma como a sua moral condiz. Tudo que a gente vai fazer tem que condizer com a nossa moral. Não faz sentido nós fazermos coisas que a gente acha que não está certo, só porque a gente não conhece uma outra forma. Então é por isso que a live de hoje eu coloco como não faço ideia, para que a gente possa entender qual é a nossa responsabilidade. O que a gente precisa saber, o que a gente não precisa saber. E dentro dessa condição, eu vou começar aqui explorando algumas situações que a gente vai trabalhar na live também, para que você também já possa começar a entrar nesse mundo aí, abrir a sua mente. Eu acho que essa é a solução que a gente tem, é que a partir do momento que a gente começa a adquirir esse conhecimento, a direcionar as situações do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente quer que realmente aconteça, começa a aprender novas coisas, novas formas, entender o seu jeito certo de fazer as coisas. A partir desse momento, você não consegue mais não pensar nisso. Você não consegue mais agir de uma outra maneira, sendo que você estará pensando do jeito certo. Você não consegue continuar repetindo coisas que agora você acredita que não são tão boas, sendo que você conhece novas formas. Você não consegue repetir as coisas que você fazia antes do jeito errado. É difícil a gente não falar sem ser errado, mas da forma que seria melhor. Então você fazer da forma melhor. Você não consegue continuar fazendo as coisas que você fazia antigamente do jeito que você fazia antigamente, porque agora você sabe um jeito melhor. Então, mesmo que você tente fazer uma coisa diferente, ou uma coisa, continuar repetindo alguma coisa antiga, você vai estar com aquilo na cabeça, te lembrando ali, falando, poxa, vamos fazer desse jeito aqui, ó, esse jeito é o mais legal. Você começa a perceber que aquilo que você está fazendo, por que realmente aquilo pode ser melhor? Onde que está a falha, ou a ausência de alguma coisa ali, alguma necessidade que não está sendo atendida, algum respeito que não está acontecendo? Você abre a sua mente e aí não tem mais como você voltar atrás. Isso é uma coisa muito boa, porque a gente começa a melhorar, nós começamos a nos cobrar sobre isso. Quando a gente não faz ideia do que está acontecendo, ou de como pode ser melhor, a gente continua fazendo sem responsabilidade, sem culpa nenhuma, sem necessidade de mudar. Mas a partir do momento que você tem essa informação, aí você vai automaticamente se cobrar sobre isso. E isso é maravilhoso, porque aí a gente vai melhorando cada vez mais o que acontece. Uma das situações que eu vou contar aqui rapidinho, que tem tudo a ver com essa questão de uma mudança de mente, uma mudança de consciência, você abrir a sua mente para uma coisa diferente, olhar de uma forma diferente, foi uma das situações que me procuraram. Eu não vou lembrar mesmo, eu não lembro o nome da pessoa que me procurou, eu não lembro o nome do cão, não lembro a raça, porque não foi um cliente que virou meu cliente.
Porque a partir do momento que a gente conversou sobre a situação que existia, que era a cachorrinha estava fazendo xixi em cima do sofá. Quando a pessoa chegava em casa, a cachorrinha estava fazendo xixi em cima do sofá, ou a cachorrinha subia no sofá para fazer o xixi. E aí eu conversando com a pessoa, explicando as situações, mostrando uma outra ótica, a forma de olhar aquilo, de entender a dificuldade do cão, de entender o porquê aquilo estava acontecendo. Na semana seguinte, quando a gente foi decidir, né? E aí, aquela famosa, e aí, vamos fechar o nosso negócio? A pessoa me ligou e falou, olha, por incrível que pareça, depois que a gente conversou, ela não fez mais aquilo. E foi exatamente essa condição, a condição da pessoa começar a olhar e agir de uma forma diferente diante de uma situação. Isso automaticamente ajudou o cão também a entender o que estava acontecendo, a melhorar a forma como esse cão ficava, a tirar esse desconforto. Então, olha só, com uma simples mudança de consciência, uma pequena atitude que às vezes não é nada aos nossos olhos, você simplesmente agir de uma forma diferente dentro de uma situação com o cão, vai fazer o cão agir diferente. Provavelmente e preferencialmente para melhor, melhorando a qualidade de vida do cão e melhorando a sua qualidade de vida, o seu relacionamento com o cão. Então olha que interessante, e quando a gente fala de não faço ideia, que é a live de hoje, é sobre isso que a gente está falando. Às vezes a gente só não sabe. Às vezes a gente não sabe o que fazer, como fazer, ou o que está acontecendo. E só o fato de você saber o que está acontecendo já vai ajudar bastante você e o seu cão. Então, boa noite oficialmente agora para todos aí. Já falei um pouco aqui sobre o tema, né, da live de hoje, eu não faço ideia. Esses temas aí são sempre buscados ali, interpretados do dia a dia que eu vivencio, das coisas que eu experimento ali, do que eu faço com os cães, do que eu não faço, do que eu vejo com os cães, para que a gente possa sempre estar trazendo situações atuais que acontecem ainda no nosso dia a dia de hoje, para que a gente possa aprender e melhorar a forma como isso acontece, ou de repente até extinguir completamente essas formas que não fazem tão bem para o cão como deveriam fazer. Então a live de hoje é essa, eu não faço ideia, é ótimo, né? Quem entra agora e ouve falando eu não faço ideia, fica maravilhosa essa situação. Eu vou colocar aqui a pergunta do dia de hoje, para que vocês possam também dar a opinião de vocês, e não vale colocar como resposta aqui o tema da live, que é não faço ideia. Mas qual atividade o cão mais gosta de fazer? É uma pergunta super simples, mas que muitas vezes a pessoa não faz ideia. Ela não faz ideia, ela simplesmente faz várias coisas que ela já ouviu, que ela conhece, que ela acha que podem ser boas, que cães vão gostar disso. Mas será que ela sabe qual é a atividade que o cão mais gosta de fazer? Então dê a opinião de vocês aqui na interrogação, para que daqui a pouco eu possa conversar sobre isso também, a gente possa dialogar sobre isso, eu ver a opinião de vocês, eu também dar um pouco da minha opinião sobre o tema de hoje, que é não faço ideia. E qual atividade o cão mais gosta de fazer? Se você achar que alguém precisa, ou é interessante que alguém assista essa live, dê sua opinião, tire suas dúvidas, manda o convite para que a pessoa possa participar da nossa live aqui ao vivo e tirar as dúvidas dela, ver as opiniões dela também, para a gente conversar sempre sobre isso num bate-papo super legal. Enquanto isso eu vou conversando aqui, vou colocando alguns temas na mesa aqui. O Jackson já pôs, o Jackson é bom, quando o Jackson aparece ele gosta de colocar as opiniões aqui, eu amo isso. Ele colocou boa noite, boa noite. Os meus gostam de comer e dormir, ou destruir meus tênis. É bom que ele colocou no plural, meus tênis, ou seja, não foi um só que foi destruído. É muito comum a gente considerar que o cão gosta de fazer uma coisa, aquilo que ele faz, que ele faz com mais frequência, né, vamos dizer assim. Então, por exemplo, comer vai fazer bastante, dormir vai fazer bastante, destruir os tênis, como colocou no plural, provavelmente aqui acaba sendo uma coisa que é bastante. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, enquanto isso eu vou dando essas opções aí para que o pessoal também possa dar as opiniões e a gente conversar mais sobre esses temas. Então, boa noite oficial mais uma vez para quem entra, para quem não entrou, para quem vai entrar. Todo cão entende o que queremos deles? A grande resposta para isso, apesar de você pensar assim, não, o cão não entende o que eu quero. A verdade é, ele entende. Ele entende tudo o que você quer. Na verdade, é você que não está sabendo passar a mensagem para ele. Ele entende a mensagem que você passa. Pode ter certeza. O cão é um animal que vive em sociedade. Eu não gosto de falar animal, mas acabou saindo aqui automaticamente. Que gosta e precisa viver em sociedade. Que vai fazer de tudo para não entrar em conflitos, em confrontos, em disputas. Ele só faz isso nos últimos casos por uma questão de sobrevivência.
Então isso não é algo que o cão gosta de fazer. Ele gosta de fazer as coisas que a comunidade dele faz, para ficar junto com as pessoas, com os cães. Vamos falar aqui das famílias, né, das pessoas que vivem com os cães. Então, dentro desse cenário, ele vai procurar atender tudo aquilo que está sendo orientado, participar da forma como você pede para ele participar. A grande questão é que a gente informa do jeito errado. A gente fala uma coisa, mas às vezes o nosso corpo está dizendo outra coisa. E o cão vai dar preferência para a linguagem que ele conhece, que não é a nossa linguagem falada, o nosso português. Imagina, o cão não vai falar português, a não ser que você ensine para ele algumas palavras e utilize. Pode ter certeza, se você ensina uma palavra para o cão e utiliza ela, o cão vai responder dentro daquilo que você ensinou para ele. Então, dentro desse cenário, é fácil a gente entender que os cães entendem tudo que a gente quer deles. Porque aquilo que a gente está comunicando para eles, eles estão absorvendo. Agora, se a gente comunica do jeito errado, da forma que o cão compreende, de uma forma diferente, aí a culpa não é do cão, a culpa é nossa. É a gente que não está, nós que não estamos sabendo comunicar isso para o cão. A partir do momento que você entende como comunicar aquela situação. Lembra que para cada situação a gente pode se comunicar de uma forma diferente. Se eu já ensinei uma palavra para o cão, eu posso utilizar essa palavra para facilitar o aprendizado de outras coisas ou para facilitar o cão a ter determinado comportamento dentro de uma situação nova. Então, se a gente utilizar a comunicação da forma certa, ele vai entender e vai realizar exatamente o que você quer. Se você não utilizar, ele vai absorver o que o seu corpo está dizendo, que a forma como você está fazendo, o jeito, o momento, e ele vai interpretar do jeito dele. E para ele, é exatamente aquilo que você pediu dele. É exatamente o que você queria que ele fizesse. Então, todo cão vai sempre entender tudo o que queremos dizer para ele. O problema é que estamos dizendo da forma errada. Não sei se vocês concordam com isso, mas acho que ficou bem claro quando eu falei da palavra. A partir do momento que você ensina uma palavra dentro do contexto certo, com o significado correto, esperando um comportamento ideal, automaticamente o cão sempre vai responder dentro daquela situação. Então, aproveitando até que o Jackson falou aqui, já que o comentário dele está aqui, enquanto isso podem dar a opinião de vocês também, fazer os comentários, tirar as dúvidas de vocês. Ele falou, o meu gosta de comer. Então, dentro de uma situação, foi colocada uma situação ali para o cão comer. Ele aprendeu o que era para fazer, gostou de fazer e continua fazendo. Dormir, dentro de uma situação, ele aprendeu que ali era a hora de dormir, aquele momento, fez bem para ele, ele falou, opa, vou dormir nessa situação. Então, ele aprendeu as coisas que você mostrou. E o tênis, a mesma coisa. Ele viu ali o tênis por alguma situação que ele precisava, pegou esse tênis, destruiu e falou, opa, que legal. E o cenário foi criado por nós. Tanto a alimentação que a gente ofereceu, tanto o lugar que a gente ofereceu para dormir, como os objetos que a gente deixou à disposição para o cão quando ele precisava. Então é uma questão da gente saber como se comunicar. Próxima questão. Dá para fazer tudo o que se aprende? E aí a pergunta foi mal feita, né? Eu fui ruim aqui de fazer a pergunta. O que eu quis dizer é, quando você aprende uma coisa para fazer com o cão, ou aprende uma coisa nova, uma situação nova, um jeito diferente de fazer, será que dá para fazer tudo isso com o cão? Sempre vai dar para fazer? A resposta é não. Não é sempre que vai dar para fazer. Lembra que quando a gente aprende uma coisa, isso na maioria das vezes está dentro do cenário ideal atual que a gente vive, a gente busca informação com uma pessoa que já tem um cão, que seria uma conhecida nossa. A gente busca essa informação com uma pessoa que é profissional, que tem as suas experiências. Existem métodos diferentes de fazer as coisas. A gente busca essa informação na internet, ou seja, são em vários locais que a gente pode procurar e é interessante que a gente procure. Porém, essas informações, elas foram direcionadas e utilizadas em um outro contexto, com um outro cão, em um outro momento, com um histórico diferente, com uma idade diferente, com uma rotina diferente, com uma família diferente, com pessoas que tinham morais diferentes. Então, isso talvez não dê para fazer com seu cão. E é ideal que você nem tente fazer com seu cão. Como que funcionam essas situações, dessas informações que a gente aprende? A partir de agora que a gente entendeu que não é tudo que dá para fazer com o nosso cão, a gente precisa primeiro filtrar as coisas que a gente aprende, que a gente vê, para identificar se aquilo faz sentido para a realidade sua e do seu cão. Se aquilo vai de alguma forma melhorar a qualidade de vida sua e do seu cão. Esse é o primeiro ponto. Senão você simplesmente descarta. Segunda situação, se o seu cão tem condições de realizar aquilo, de fazer aquilo. Às vezes você vê, vou pintar uma situação aqui um pouco até exagerada, mas para que a gente possa realmente
entender. Você vê um cão fazendo uma manobra ou pegando uma onda. O cão ali em cima da prancha de surf, com roupa de surfista, óculos de natação, sei lá, um monte de situação. O cão tá ali, ó, fazendo essa condição. Aí você fala, opa, não sabia que isso era possível fazer com o cão, aprendi uma coisa nova. Será que dá para fazer isso com o meu cão? Faz sentido na sua realidade? É possível? O seu cão já sabe andar na água? Ou seja, ele já sabe andar na água, né? Jesus Cristo. Seu cão consegue mergulhar na água, tem medo de água, ele conhece água salgada, ele conhece onda. Existem várias etapas que você precisa passar se você quiser chegar até lá. Então a gente precisa, primeiro de tudo, entender o nosso cão e a nossa rotina. Se não faz sentido para vocês o cão andar numa onda ou ter acesso a uma piscina, uma água, por exemplo, a minha realidade. Eu vou pouquíssimo para a praia, para lugares que tenham ondas, que sejam Mark D, para pegar, fazer um surf ali. Então não faz sentido ensinar os cães que para poder fazer isso. Então não é tudo que a gente aprende e ouve e conhece e aprende como novidade, né, que tem uma coisa que é diferente, que a gente precisa ou vai conseguir aplicar com os nossos cães. A gente vai aplicar aquilo que faz sentido para a nossa rotina, que faz sentido para a nossa moral, para aquilo que a gente acredita que deve ser feito com os cães. E se o nosso cão tem essa capacidade, se o nosso cão consegue fazer essas coisas. Então por isso que a live de hoje é não faço ideia. Porque às vezes a gente não sabe o que a gente consegue fazer com os nossos cães e a gente não sabe se o nosso cão consegue fazer isso. É esses filtros que a gente precisa fazer. E lógico, tudo aquilo que você vê, vou repetir aqui de novo, tudo que te falam, que você encontra, informações que você recebe, você precisa avaliar se aquilo faz sentido para a sua realidade ou se você precisa adaptar aquilo, modificar para a sua realidade. Aí sim faz todo sentido do mundo. Aí vou utilizar aqui mais uma vez o comentário do Jackson que está aqui. O meu gosta de destruir meus tênis. Foi uma coisa que o cão fez, que estava ali disponível para o cão, que ele conseguiu fazer, e que se você for olhar em vários lugares, em várias pessoas, aí as pessoas vão falar, é muito normal os cães destruírem sapato, chinelo, tênis. E aí o que vai acontecer? Você vai se acomodar, vai olhar e falar, é normal, todo cão faz isso, e você não vai fazer nada. Então você recebeu uma informação e você colocou ela como certa. Você não olhou a sua realidade, a realidade do seu cão, se aquilo fazia bem, se o seu cão estava precisando de alguma coisa. A gente precisa sempre fazer esses filtros, essas avaliações, porque o nosso cão, ele é único. Continuando, enquanto isso, deem a opinião de vocês aqui, como o Jackson fez, sobre qual atividade o cão mais gosta de fazer. Por que alguém não cuidaria bem do cão? E aí eu vou colocar 3 situações aqui, pensando nessa condição de não faço ideia. Então, por que alguém cuidaria bem do cão? Não faço ideia. Por falta de conhecimento? Por um costume? Ou por uma falta de tempo? E aí eu vou falar um pouquinho aqui de cada um. Boa noite, pessoal que está chegando aí falando boa noite. Por falta de conhecimento, será que a pessoa faria mal ao cão? Não cuidaria bem do cão por uma falta de conhecimento? Com certeza. Todas as pessoas que trazem um cão para viver em casa, um primeiro objetivo é cuidar bem. Esse é o primeiro, senão a pessoa nem traz para casa, independente da condição com que esse cão veio parar, como esse cão foi parar ali nessa família, é cuidar bem, é fazer alguma coisa de boa para esse cão. Quando a pessoa não tem o conhecimento, quando falta conhecimento, ela pode acabar não atendendo às necessidades do cão. Ou seja, não fazendo bem para aquele cão. Pode deixar, de repente, esse cão ou mal alimentado ou super alimentado. Que é quando os cães começam a desenvolver aí um peso acima do ideal, que vai fazer muito mal para o cão, para toda a saúde do cão, para toda a questão social do cão, exercícios, questão física, enfim. Vai ter muito problema pelo simples fato da alimentação não ter sido feita correta para aquele cão. Então a falta de conhecimento vai fazer com que a pessoa não cuide bem do cão. Por mais que ela tente, por mais que ela vá e faça as coisas que ela acredita que são boas, é uma espécie diferente. São cães que necessitam de coisas diferentes, cada um deles. E existem as necessidades específicas de cães, que a gente precisa conhecer. Se a pessoa não tem esse conhecimento, ela vai deixar de atender alguma necessidade. Ou algumas, na maioria das vezes, são muitas as que ficam pendentes ali e são atendidas precariamente por uma falta de conhecimento. E é nessas horas que os problemas de comportamento ou os comportamentos indesejados começam a aparecer.
porque existiu uma falta de alguma coisa que o cão precisava suprir aquele cão e foi correndo atrás disso pelas próprias pernas. Ele foi ele mesmo tentando resolver as situações e adquirindo os comportamentos que aos olhos das pessoas ali não era ideal. Então se a pessoa não faz ideia, ela não tem esse conhecimento, ela vai sim não cuidar bem do cão, vai deixar de atender alguma necessidade. Então o primeiro passo é você conhecer bem, é você entender as necessidades, conhecer aquele cão, acompanhar, supervisionar, ir atrás de informações, filtrar para você usar aquilo que realmente faz sentido para você, para o seu cão, para a sua rotina. E aí, próxima situação. Por costume, essa eu acho... Não, é uma das também. Mas o costume, eu acredito, porque aí é uma questão minha mesmo, que eu acredito que é uma das que mais prejudica a qualidade de vida dos cães. Que é aquela famosa história do foi repassado, eu sempre cuidei de cães desse jeito, minhas avós, a minha família sempre teve cães e sempre foi feito dessa forma com os cães. A gente cai no costume de fazer as coisas do mesmo jeito para cães diferentes, em momentos diferentes. E quando eu digo momentos diferentes, eu estou dizendo de momentos evolutivos mesmo, de conhecimento, de coisas que agora os cães necessitam. Porque quando a gente começou a trazer os cães para dentro de casa, muitas necessidades deles existiam ainda que eram referentes à forma como eles viviam antigamente. Agora que a gente tem mais os cães dentro de casa, os cães ficam com as pessoas em casa ali, vivem dentro de casa, convivem, participam, vão em lugares, enfim, existem diversas coisas que são diferentes hoje. As necessidades são diferentes e precisam ser atendidas de forma diferente do que era antigamente e do que vai ser daqui a 10 anos. A gente precisa ir sempre se adaptando, por isso que a live hoje não faço ideia, porque se você ficar preso em condições ou costumes que eram feitos antigamente com os cães, tenha certeza que você está deixando de atender algumas necessidades desses cães. Que eles não está se adaptando, ou se você está mantendo aqueles costumes, vou até melhorar essa informação, se você está mantendo aqueles costumes que seriam os costumes de antigamente, hoje o seu cão não se encaixa na realidade da sociedade de hoje. Ele vai ser um cão que vai disputar com outros cães, porque ele vai viver de uma forma como se ele fosse um cão que vive em matilha, aquele que disputa e só funciona a sociedade em que ele vive, aqui a família dele. Então toda vez que ele estiver na rua, ele vai ter problemas de comunicação e relacionamento com outros cães. Ele não vai saber conviver em lugares que tenham muitas pessoas, muitos barulhos. Ele não vai saber compartilhar coisas, ele vai ter posse. Então olha, é automático isso acontecer. Então quando a gente trata um cão com o costume de como sempre foi tratado, a gente vai não cuidar bem desse cão. Em alguma coisa a gente vai deixar de atender ou ele não vai conseguir ter a qualidade de vida que hoje ele poderia ter. E isso é uma das coisas mais importantes. Eu falei até no começo, né? Que a gente precisa conseguir oferecer essa qualidade de vida para esse cão. Então se a gente não consegue fazer isso, eu não faço ideia. Essa é a verdade. E aí a última situação que eu coloquei aqui, que foi falta de tempo. Será que alguém não cuidaria bem do cão por falta de tempo? Essa é uma questão bem frequente, por isso que eu coloquei aqui também, que as pessoas acabam tendo pouco tempo para cuidar de um cão, na realidade da maioria das famílias aí, do formato como funciona a rotina e a vida dessas famílias, que as pessoas ficam pouco tempo com o cão. Porque os outros horários, ela está fazendo um trabalho, uma atividade ali que ela não consegue dedicar ao cão. E aí o que acontece nesses momentos? A gente fica com um tempo escasso, um tempo curto. Só que esse tempo, ele precisa ser utilizado de forma qualitativa. Tem que ser um tempo que valha muito a pena. A gente não pode desperdiçar nem um segundo desse tempo com coisas que não vão ajudar o cão em nada, que não vão melhorar a qualidade de vida desse cão. E aí, a partir do momento que você não faz ideia de como utilizar esse tempo de uma forma com qualidade, para melhorar a vida do cão, aumentar as habilidades do cão, o conhecimento, o desenvolvimento, a autoconfiança desse cão, sem dúvida nenhuma você vai atender, você não vai cuidar bem desse cão, porque você vai considerar que esse tempo que você tem, você vai fazer sempre a mesma coisa, porque vai entrar na sua rotina, não vai te incomodar. Se você não consegue arranjar esse tempo para o seu cão, que é uma coisa que eu sempre digo, a gente sempre precisa, quando a gente traz um cão para casa, a gente retirar um tempinho de alguma coisa, ou de uma alimentação um pouquinho mais rápida, não é o ideal, mas um pouquinho talvez não faça tão mal assim, um banho menos demorado, uma ida ao banheiro,
uma saída de casa, sei lá, um dormir, acordar 5 minutinhos mais cedo, não sei. É de cada pessoa, de cada família isso. Se você não consegue realizar isso e aumentar esse tempo de qualidade com o cão, você utiliza aquele tempo que você tem. Os 10, 15 minutos que você tem. Então, essa questão da gente não ter tempo para cuidar do cão e cuidar mal do cão, ou seja, não cuidar bem, é por uma falta de conhecimento. Não faço ideia do que fazer nesse momento. Se você sabe, você vai utilizar esse tempo bem, que vai fazer uma diferença incrível para a vida do cão. Não só naquele momento. Aquele momento vai ser ótimo, vai ser prazeroso, vai ser interativo, vai deixar o seu cão muito feliz, mas você vai entender como utilizar aquele tempo de outras formas, com qualidade, que vão fazer diferença na vida do cão. Não sei se faz sentido para todo mundo, mas deveria. Vamos para a pergunta de hoje. Vocês podem dar a opinião de vocês. Qual atividade o cão mais gosta de fazer? Eu vou olhar aqui as opiniões de vocês. E aí eu vou escolher uma aqui. Não vou na ordem, vai. Coloquei aqui, ó. Se divertir. Talvez eu não consiga olhar todas, tá? Mas vamos aqui, eu vou tentando abordar a maioria das situações. Se divertir com os amigos no parque. Provavelmente colocou com os amigos para se referir aos cães, né? Aos outros cães que existem no parque. É muito comum. Eu já vou aqui logo de cara. Por que eu falo comum? Porque não é normal e não pode ser considerado normal. A gente considerar que qualquer cão, em qualquer situação, ele vai querer e gostar e precisar se relacionar com outro cão. Esse já é o primeiro erro que a gente cai por uma questão de costume. Olha eu voltando aqui naquela situação. Por uma questão de falta de conhecimento. A gente acaba colocando como prioridade colocar o nosso cão para se relacionar com outros cães, sendo que a nossa prioridade, ela precisa ser o relacionamento do cão com a gente, com a família. Afinal de contas, a maior parte do tempo do dia do cão, ele vai passar com você, com a família, dentro de casa ali, ó, convivendo com as coisas. Então, a prioridade sua é que seja bom isso. E aí, você inserir o cão até faltou a palavra aqui. Você colocar o cão para interagir com um outro cão, primeiro de tudo, o seu cão tem que ser muito bem desenvolvido. O seu cão precisa conhecer muitas coisas. O seu cão, primeiro de tudo, ele tem que ter observado outros cães. Conhecer à distância outros cães. Para ele sentir cheiros, para ele ver movimentação, para ele ouvir barulhos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, independente de você ter trazido para casa um cão que é filhote ou um cão que é adulto. Você, responsabilidade da família, é fazer com que esse cão tenha uma socialização boa com os cães, sem ter contato com cães, a princípio. Ele só vê, só sentir cheiro, só ouvir. Depois você aproximar esse cão de uma forma segura, prazerosa, com um cão só. Isso não, ó, só pelo cenário que eu pintei aqui das etapas que a gente precisa fazer, não é todo cão que vai ser saudável esse relacionamento com outros cães. É muito comum a gente as pessoas pegarem e vão levar o cão no parque de cães, que é o lugar específico ali, que é gradeado, cercado, para que os cães não corram nenhum risco, e simplesmente soltar o cão ali pela primeira vez, porque a pessoa ouviu, ou como costume, ou por falta de conhecimento, que o cão precisava ter esse contato com outros cães. E aí a pessoa rodou a roleta da sorte. A pessoa colocou o cão numa armadilha, num perigo, porque qualquer coisa ruim pode acontecer ali. A gente sempre tem que trabalhar garantindo que as coisas boas vão acontecer. Se existe a possibilidade de uma coisa ruim acontecer, a gente já não faz. É por isso que a gente prepara o cão gradualmente para chegar nesse ponto. E aí, eu vou agora olhar de uma outra forma. Se divertir com os amigos no parque. Se é um parque onde o cão sempre vai, se já foi feita essa socialização, se os outros cães que estão lá se comunicam muito bem, sabem respeitar o limite dos outros, sem dúvida nenhuma é uma atividade que o cão vai amar fazer. Ele vai adorar fazer. E eu vou pintar agora uma outra situação com relação a essa mesma etapa. Se o cão não conhece outra forma de se relacionar com cães, por exemplo, ele vai sempre montar em cima de um cão. Ele vai sempre correr atrás de um cão. Ele vai sempre enfiar o focinho para cheirar aquele cão. Se é isso que ele faz, ele sempre vai fazer isso. E ele vai gostar de fazer isso. Por isso que aqui a questão, ele vai gostar de fazer? Vai. Mas será que isso está sendo bom para ele? Poderia ser melhor esse relacionamento? Para os outros cães, como é que está sendo? Será que ele pode fazer isso com todo e qualquer cão? É isso que a gente precisa avaliar
e trabalhar para que nosso cão consiga fazer. Aí, sem dúvida nenhuma, se todos esses critérios estão atendidos, aí ele vai amar fazer, porque faz bem para ele sabe o que fazer, só colhe experiências positivas, tem uma atividade social, tem uma atividade cognitiva, tem uma atividade sensorial. Olha o tanto de coisa que tem. Porém, a gente precisa entender o que está acontecendo. Então, se você não faz ideia, que é a nossa live de hoje, evite fazer esse tipo de coisa de colocar o cão no parque com um monte de outros cães. Eu vou colocar a minha opinião aqui também, que eu sempre gosto de colocar aqui, para não faltar algumas informações. Inclusive eu vou utilizar, que eu falei que ia falar daqui a pouco, que eu vou usar o que o Jackson colocou ali no começo. O Jackson até colocou mais coisa aqui, ó. Os meus é muito difícil o pessoal deixar eles brincarem com os outros cães por causa da raça deles. Tá vendo? A falta de conhecimento. Não só das pessoas que olham um cão de raça grande e evitam que ele tenha um contato com cães de outras raças, ou até cães pequenos, cães do mesmo tamanho, e tanto da forma como a gente que tem um cão grande, como que eu vou preparar esse cão para que ele possa sim ter esse contato com cães menores, cães de outras raças, cães de outro gênero, cães machos, cães fêmeas. A gente precisa preparar e apresentar isso para o nosso cão. Então, olha a nossa responsabilidade aqui. E aí o Jackson falou lá em cima de dormir. Essa é uma que é muito comum as famílias sempre falarem, e aí elas acabam considerando o cão como vida boa, o cão que é o cão preguiçoso, queria estar eu ali com essa dificuldade aí, ó, com meus boletos para pagar, e aí o cão tá lá deitado ali, ó, dormindo, descansando. Então é muito comum as pessoas colocarem que uma atividade que o cão gosta de fazer é dormir. Quando isso acontece, olha só, quando isso acontece quer dizer que a pessoa vê o cão dormindo muito. Se a pessoa vê o cão dormindo muito, para chegar ao ponto de falar que isso é uma coisa que ele gosta de fazer, é porque esse cão não está conseguindo descansar. Essa é a realidade. Essa bomba aqui que eu jogo para vocês, porque o cão ele precisa e tem que conseguir dormir bem e descansar à noite, na hora que a família está descansando, na hora que não tem ninguém ali para supervisionar ele, para ficar cuidando, zelando pelo sono dele. Quando o cão precisa disso, ele não consegue dormir à noite, porque à noite as pessoas estão dormindo e o cão fica em estado de alerta. Olha como está a saúde mental desse cão nesse momento. E aí você só vai ver o seu cão dormindo durante o dia, que é a hora que você está acordada, que na cabeça do seu cão é você que está protegendo a casa, que não deveria ser isso na cabeça do seu cão. Ele nunca pode imaginar que alguém precisa proteger a casa ou proteger aquela família. Ele simplesmente precisa ficar seguro, se sentir bem, seguro dentro daquela casa, junto com aquelas pessoas, junto com aquela família. Então, quando ele dorme muito durante o dia, a ponto da gente considerar que o cão gosta de fazer isso, é porque ele não consegue descansar e dormir à noite. É isso que está acontecendo, precisa melhorar a segurança desse cão, esse ambiente, atender as necessidades desse cão. Então, ó, a gente não faz ideia. Quando a gente vê o cão dormindo muito, a gente simplesmente acha que o cão é preguiçoso, que o cão está com a vida boa, que agora ele ficou cansado e vai descansar. A gente não faz ideia do que está acontecendo de verdade. O nosso cão não está conseguindo descansar à noite. Pense sempre sobre isso. Enquanto isso, se eu perdi alguma informação aqui, desculpa, tá, pessoal? Eu vou seguindo aqui com a nossa live, daqui a pouco eu vejo algumas respostas aqui do tema de hoje. Enquanto isso, eu quero falar sobre uma situação que é a especialização. Quando a gente fala de conhecimento de cão, é muito comum que a gente tenha diversas coisas para atender de um cão. A gente tenha diversas necessidades, diversas características, aspectos que a gente precisa oferecer para o cão com qualidade. Para atender essas necessidades, seja ela uma alimentação de qualidade aí para você fazer de acordo com o seu cão, o descanso, o seu cão ter um lugar seguro para ele considerar esse lugar como um lugar de descanso, para ele realmente relaxar, para ele se entregar ali no sono. Uma atividade física que tenha a ver com o seu cão, seja compatível com o seu cão, uma atividade social, uma atividade cognitiva, uma higiene que o seu cão precisa ter sempre. Então, quando essas necessidades são atendidas de uma forma global, a gente tem um cão com qualidade de vida. Quando a gente começa a... Vou colocar exagerar, tá? Talvez não seja esse o termo. Mas quando a gente começa a focar somente em um tipo de atividade, ou seja, a gente se especializa em conseguir fazer um esporte com o nosso cão. Então, você sempre vai pensar naquele esporte. Isso é muito comum acontecer.
quando você encontra uma atividade que o seu cão gosta de fazer, você ficar praticando e ficar insistindo naquela atividade, porque é uma coisa que agora você não precisa pensar, porque você já sabe fazer isso, você não precisa entender melhor aquilo, o seu cão já conhece, já consegue fazer e já gosta. Só que a gente já tem os critérios para você continuar fazendo. Só que aí a gente se acomoda e acredita que só aquilo vai fazer bem para o cão. A gente começa a incluir cada vez mais daquilo na vida do nosso cão. Por que eu falei do esporte? Porque eu quero focar aqui na questão física. Os cães precisam de atividade física, é óbvio. Ele precisa movimentar o corpo, ter uma mobilidade para ter saúde. Saúde dos ossos, dos músculos, saúde da mente. Ele precisa disso. Só que quando você foca só nisso, você acaba exagerando, colocando mais atividade do que o seu cão aguenta, forçando ele a cada vez mais extrapolar os limites dele, deixando ele cansado, fazendo com que essa atividade não seja mais tão prazerosa. Porém, o cão vai continuar realizando porque é a única atividade que você faz com ele. Mesmo que esteja fazendo mal, que ele esteja cansando, que ele não esteja mais gostando porque é cansativo, é desagradável, ele vai continuar fazendo porque é a única atividade que você insiste em fazer com ele. E aí nessa hora, existem vários outros problemas de comportamento ou necessidades que estão precariamente atendidas. De repente esse cão faz uma atividade física, porém ele não sabe se relacionar com outros cães que passam ali, que estão em volta dele, com outros cheiros, com outros barulhos. E aí eu foquei só nisso, a gente deixou de atender isso. Então quando a gente foca em uma coisa só, que é o que acontece com o passeio, as pessoas acabam focando, é muito comum as pessoas darem passeio. Passeio, vamos passear com esse cão. Esse cão tá latindo demais, vamos passear com esse cão. Esse cão tá roendo os móveis, vamos passear com esse cão. Esse cão tá fazendo xixi no lugar errado, vamos passear com esse cão. Então a gente se especializa em passear com o cão e esquece que por trás disso existem outras necessidades que precisam existir para que o cão tenha qualidade de vida. Ou necessidades essas que são específicas daquele cão, que você precisa conhecer aquele cão, entender a forma como oferecer essas necessidades e suprir daquele cão. Então, se você não faz ideia, você não tem como atender essas necessidades e você vai continuar não cuidando bem do cão, porque você vai forçar ou focar em uma atividade só, em uma necessidade só, exagerando no estímulo daquela necessidade. Vamos seguindo. A pergunta é: quem maltrata o cão faz de propósito? Eu não vou entrar em questões aqui de pessoas que fazem de propósito. Não é isso que eu vou fazer. Mas a realidade é, como a nossa live de hoje é Não Faço Ideia, é muito comum ainda hoje as pessoas realizarem atividades com os cães ou fazerem coisas com os cães que elas acreditam ou já ouviram falar ou é de costume das pessoas fazerem com os cães. E aí eu vou exemplificar aqui para que a gente possa entender. E isso é um maltrato para o cão, eu já vou colocando de primeira. Quando a gente faz qualquer coisa com o cão que vai trazer um desconforto para o cão, que vai fazer com que o cão tenha comportamentos reativos, que sejam eles agressivos, ou de medo, ou de fuga, qualquer situação dessas que nós fazemos com o nosso cão e repetimos ela, estamos maltratando o nosso cão. E isso você não faz de propósito. Muito pelo contrário, que eu acabei de falar agora do exercício em excesso, você está fazendo, acreditando, porque é uma necessidade do cão, você oferecer uma atividade física. E já que ele gosta de fazer, você vai oferecer cada vez mais isso. Mas se isso está incomodando o seu cão, trazendo desconforto, fazendo o seu cão cansar, você está maltratando o seu cão. Sem saber, sem fazer de propósito. E eu vou colocar aqui que a gente faz a maior parte das coisas maltratando os nossos cães. Então, por exemplo, o cão que anda puxando a guia é um maltrato. Primeiro de tudo, que essa não é a forma correta. Segundo, existe uma pressão no cão que traz um desconforto. Terceiro, o cão está em um estado emocional alterado, que não faz bem para ele. Quando ele põe essa coleira, ele já imagina que é dessa forma que ele precisa fazer. Foi ensinado para ele. Quando eu falei lá no começo, os cães entendem tudo que a gente quer dele? Sim. E o cão entendeu que você queria que ele puxasse essa guia. Porque desde a primeira vez quando ele fez, não foi apresentado de uma outra forma. Não foi mudada essa realidade, melhorada a qualidade desse passeio, da forma como ele se relacionava com essa guia, com essa coleira. E aí na hora que ele já vê a coleira, ele já fica ansioso, ele já apresenta sinais de desconforto, de estar ali preocupado, querendo que isso logo aconteça, que essa coleira venha, para que ele
faça uma pressão ali, uma tração nessa coleira. Então, olha só, quando a gente fica nessa questão de eu não maltrato o meu cão, a gente maltrata. Quando a gente fala de dormir, o cão está dormindo durante o dia, eu estou maltratando o meu cão, porque ele não consegue descansar à noite. Se ele não consegue descansar à noite, existe um desconforto ali, um desconforto emocional, psicológico, que ele não fica bem à noite, ele não consegue relaxar, ele fica alerta, porque ele não fica seguro dentro da própria casa ou do ambiente que você escolheu para ele dormir. Isso é maltratar o nosso cão. Então é óbvio que a gente não faz de propósito. Você não quer fazer mal para o cão, como eu disse lá no começo, a gente traz o cão para fazer bem, para cuidar bem dele. Agora, se você não faz ideia de como oferecer as coisas com qualidade para o seu cão, e se você não olha para o seu cão e percebe que aquilo está fazendo mal para ele, existe um desconforto, uma dificuldade, um desânimo, né? De repente o cão não tem uma motivação para participar, a gente insistir nessas atividades vai ser um maltrato para o cão, que a gente vai fazer sem perceber. Então começa a perceber várias coisas que a gente faz. Avançar limites do cão, pegar o cão quando ele não quer, tocar no cão quando ele não quer, quando ele mostra um desconforto, e você insistir nisso, está maltratando o cão. Esses dias eu postei aqui um vídeo sobre andar de carro, que é muito comum as pessoas falarem que os cães passam mal quando andam no carro. Se você continua andando com seu cão de carro, mesmo ele passando mal, mesmo que você use um artifício para que ele não passe mal, por exemplo, o famoso remédio, você dá um remédio para o seu cão para que ele não passe mal, que ele fique ali dopado. Se você insiste nessas atividades, você está maltratando o seu cão. Você precisa melhorar aquela atividade com ele, para que ele goste de fazer aquela atividade e ela faça bem para ele. Agora, se você não faz ideia de como fazer isso, você vai maltratar o seu cão sem saber. E eu termino com esse sorrisinho porque não é uma coisa que a gente faz por mal, mas que a gente precisa melhorar. Enfim, vamos continuando. O que você ganha conhecendo mais o seu cão? O que a gente ganha com isso? E aí eu coloquei aqui algumas opções. A gente ganha menos coisas para fazer, a gente ganha mais coisas para fazer, ou a gente começa a fazer direito? Vou começar aqui pelo menos coisas para fazer. Onde que entra isso? Eu conheço mais o meu cão e aí eu começo a fazer menos coisas? Quando você tem um cão que ele possui um desequilíbrio na rotina dele, ele vai começar, ou seja, as famosas necessidades que não são atendidas, todas as necessidades que precisam existir diariamente na vida do cão. Quando você começa a conhecer mais o seu cão, quanto de atividade ele faz bem para ele, quanto de alimentação, quanto de descanso, quanto de socialização faz bem para ele, quanto de aprendizado faz bem para ele no dia, e você faz isso com o seu cão, automaticamente ele vai parar de precisar fazer outras coisas durante o dia. Em outros momentos, vai ser um cão muito mais equilibrado, muito mais relaxado. Nesse momento, você faz menos coisas. Se o cão não sabe como ficar em casa, qualquer barulho atrapalha ele, qualquer cheiro, quando você se movimenta, sei lá, uma situação bem específica, você toda hora tem que fazer alguma coisa. Toda hora você precisa ir lá quando ele late, toda hora você precisa dar uma bronca, sei lá o que você faz, toda hora é o famoso você não tem paz. Ou seja, quando você não conhece bem o seu cão, ele vai continuar fazendo essas coisas. E aí você tem muita coisa para fazer. Agora, se você conhece e atende essas necessidades, você tem menos coisas para fazer. Porque ele vai deixar de exigir coisas e precisar fazer coisas nesses momentos onde seriam os momentos livres. Para ele ficar à vontade, ficar bem, fazer o que ele quiser, sem se botar em risco, sem atrapalhar a rotina da família. Então, provavelmente, quando você conhece mais o seu cão, você tem essa opção de fazer menos coisas. Porque você vai fazer nas horas certas, do jeito certo, com o tempo certo de duração, e o seu cão vai ficar maravilhosamente bem atendido, bem equilibrado, com uma qualidade de vida ótima. Agora, quando você conhece mais o cão, com certeza você vai observar novas oportunidades. E é isso que eu sempre falo aqui, que a gente deixa uma oportunidade passar. Quando a gente não utiliza o tempo do jeito certo com o nosso cão, quando a gente não oferece as atividades do jeito certo. E a partir do momento que você conhece mais o seu cão, você sabe como fazer, quando fazer, o que fazer. E você vai sempre buscar mais, porque a hora que você vê o tanto que o seu cão gostou daquilo, o tanto que você se satisfez de conseguir se comunicar com o cão, de mostrar para ele o que você esperava dele, de fazer a atividade acontecer, é o famoso gostinho de quero mais.
Quando você começa uma atividade bem, ou seja, você sabia o que você ia fazer, qual era o objetivo, como você ia fazer, o seu cão estava super motivado, ele quis participar, ele veio, se mostrou alegre para fazer isso. Durante a atividade, tudo correu como você esperava, porque você planejou isso, sabia o que fazer e conhecia o seu cão. Antes do seu cão cansar, porque você já conhecia ele, você parou a atividade. Você encerrou, deu um momento de pausa, deixou ele relaxar. Olha só como a gente vai fazer mais coisas. Você vai querer fazer mais coisas boas. Você vai se sentir bem. Então, com certeza, quando a gente conhece mais o nosso cão, a gente ganha mais coisas para fazer, porque a gente vai querer fazer. E aí a terceira situação que eu coloquei é fazer direito. Esse fazer direito, eu não gosto muito de usar esses termos certo, errado, direito, não direito, mas uma coisa é certa. Quando a gente faz por pura intuição, não que a gente está fazendo errado, mas com certeza existe uma forma melhor, que vai fazer com que o seu cão atinja um resultado melhor, de uma forma mais rápida, de uma forma mais prazerosa, menos cansativa, que dê mais prazer para o seu cão, que deixe ele mais motivado. Então, quando a gente conhece mais o nosso cão, a gente começa a fazer direito. Que é o que eu disse lá no começo, você vai receber informações, vai procurar informações, vão te falar coisas, você vai filtrar aquilo de acordo com a sua realidade, com aquilo que você pode, com aquilo que você quer fazer, com aquilo que o seu cão gosta, porque você já conhece ele, e vai aplicar do jeito certo para o seu cão. Por exemplo, todo cão tem que passear 1h30. Meu cão não. Meu cão a gente sai 15 minutos, mas é um passeio muito bom, onde ele tem uma atividade sensorial muito boa, porque eu preparo o local que a gente vai, eu sei aonde a gente vai, o que vai acontecer, a gente faz com que esse passeio seja prazeroso, tanto no começo, quanto no meio, quanto no final. Olha só a diferença da gente saber e conhecer o nosso cão. E aí quando você não faz ideia, você acaba caindo nessa armadilha de fazer de qualquer jeito. Você faz, o seu cão vai gostar, lembra que aquela situação que o cão faz, porque é o que ele conhece. Você mostrou aquilo para ele, ele vai continuar fazendo mesmo que esteja fazendo mal para ele. Quando você conhece, você faz direito. Faz certo. Acabou? Peraí. A última pergunta aqui, que eu fui olhar a hora aqui, me assustei que eu perdi um tempo aqui, acelerei. A última pergunta aqui do dia. Dá para terceirizar tudo o que se faz com o cão? E aqui a gente está falando de não fazer ideia. Quando a pessoa não faz ideia, ela não faz nada, ela não sabe o que fazer. E aí você consegue terceirizar tudo o que você faz com o cão? A grande verdade é possível sim. Mas para isso, você também precisa saber o que vai fazer. Você tem que fazer ideia do que o seu cão precisa, quanto, como, onde, o formato, a quantidade, tudo isso você precisa saber. Para você repassar isso para outras pessoas fazerem, para você supervisionar, para você orientar, porque é você que sabe o que o seu cão precisa. É você que conhece o seu cão, é você que conhece as necessidades que os cães precisam e como o seu cão gosta e consegue fazer para ter essas necessidades supridas e ter uma qualidade de vida. A partir desse momento, tudo que você fizer, você consegue, tudo que o seu cão precisa, você pode e vai conseguir terceirizar de uma forma qualitativa, com qualidade. Porém, será que é isso que faz sentido? Quando a gente traz um cão para casa, é a gente colocar outras pessoas para fazer uma interação com o cão? E quando eu digo tudo, é tudo. Agora acho que voltou. Vou puxar aqui a resposta de vocês, que é ficar farejando no passeio. Qual atividade o cão mais gosta de fazer? Boa, essa aqui é uma que eu considero sim. O cão gosta de fazer. O cão precisa fazer. Você imaginar que é uma atividade que é natural do cão, que ele faz muito bem, que ele é próprio para isso, ou seja, ele é muito desenvolvido para trabalhar o faro, ele vai descobrir coisas e perceber coisas que a gente não tem nenhuma condição, nosso sentido humano. Então, o cão farejar e utilizar esse benefício, esse sentido, essa capacidade que ele tem, vai fazer muito bem para ele, ele vai gostar. Isso é fato. Então, o passeio, como eu digo, ele é uma atividade sensorial, para que o cão possa farejar coisas, ver coisas, ouvir coisas, sentir novas coisas, conhecer novas coisas. A farejação, o faro do cão, nesse momento é muito utilizado. Ele vai amar fazer isso. É por isso que os cães gostam de passear. Porque ele vai sentir novas coisas que às vezes em casa você não ofereceu. Quando você não faz ideia, você acaba utilizando sempre no passeio isso. O que é bom, mas às vezes pode ser ruim.
De repente o que tem no chão ali é uma coisa que seu cão não deveria cheirar, que vai fazer mal para ele. O que a gente precisa fazer então? É desenvolver o faro do nosso cão com atividades e brincadeiras dentro de casa. Que a gente faça com o nosso cão, que a gente estimule o nosso cão a fazer cada vez mais para que ele consiga. São as famosas brincadeiras de faro, você colocar algumas coisas específicas, que tem cheiros específicos, para o seu cão localizar, como se fosse um esconde-esconde, para ele encontrar onde está isso. É importante demais a gente valorizar esse sentido que o cão tem. A gente sempre valorizar as coisas que o cão tem naturalmente da espécie. E fazer isso, e trazer isso dentro de casa, desenvolver isso, é sempre muito bom para a saúde mental do cão, para a qualidade de vida dele. E ele vai gostar de fazer, principalmente essas atividades. Essas atividades que o cão naturalmente faz, ele vai gostar de fazer sempre. Então, por exemplo, farejar ele vai gostar de fazer, ou seja, ficar cheirando um monte de coisa. Não que é o ideal, não estou falando de como fazer o jeito certo, porém ele vai gostar de fazer. Forragear ele vai gostar, cavar ele vai gostar de fazer. Tudo que tem a ver com a essência do cão, ele vai gostar de fazer porque é uma coisa que ele faz bem, que ele faz naturalmente. Agora, nossa responsabilidade, aí é um outro assunto, mas sim, com certeza é uma atividade que o cão gosta de fazer, a gente precisa explorar mais. Só que se você não faz ideia disso, você não vai explorar isso mais. E aí vai ser um cão que vai ficar com um faro sempre da mesma forma. Ele vai ficar ali, ó, enfiando o focinho para que ele possa sentir os cheiros. Quando você começa a desenvolver isso em casa, apresentar esses novos cheiros, trabalhar esse faro, ele entende que ele não precisa enfiar o focinho. Se o seu cão está enfiando o focinho em coisas, no chão, na parede, nos outros cães, ele está com alguma dificuldade. Esse cão não está sabendo utilizar o faro dele da forma correta. É isso que a gente precisa fazer. Ajudar o nosso cão a desenvolver esse faro e saber usar da forma mais benéfica para ele. Tanto emocional quanto física, para que ele possa aproveitar isso cada vez mais. Se você tem um cão que passeia e quando encontra outros cães ele não se aproxima para cheirar, tá ótimo o faro do seu cão. Ele sabe muito bem como utilizar porque ele está utilizando ali o tempo inteiro. Vamos finalizar aqui. Nem vou falar a minha opinião, mentira. Eu vou falar assim rapidinho. Acho que ainda dá tempo da gente falar. Cadê minhas coisas, minhas anotações? Estão aqui minhas anotações. Eu vou colocar uma aqui, ó. Não vou colocar não, mas vou falar rapidinho. Que é morder. É uma coisa natural, roer é uma coisa que o cão precisa fazer e vai fazer e sabe fazer. Então ele vai gostar de fazer isso. Ponto final. Vou colocar aqui, ó, jogar bolinha. Esse foi uma que eu quis colocar aqui, que é uma coisa que o Beto sempre acreditou. Quando ele encontrava cães, ele queria jogar bolinha, queria jogar coisas para que o cão pudesse buscar, a famosa busca. O que acontece? O cão vai gostar de fazer isso? Vai. Ele vai gostar de fazer a busca. São coisas que o cão gosta, é natural do cão ir atrás de coisas. A gente precisa proporcionar isso para os nossos cães. Agora, a grande realidade, a gente precisa que essa atividade seja prazerosa para o cão. Ele vai gostar de fazer, ele vai estar estimulado para ir atrás das coisas. Só que só isso, se for só isso que acontecer, qualquer coisa que se movimentar mais rápido, o seu cão vai querer pegar. Isso vai atrapalhar as relações dele sociais, tanto com outros cães, outros animais menores que correm, que voam, vai atrapalhar essa socialização do seu cão. O seu cão, na presença desses animais, não vai saber se controlar. Com outras pessoas, com outros objetos, bicicletas, motos, skates, crianças que correm, fazem barulho, tudo isso vai atrapalhar. O cão gosta de fazer isso naturalmente, é natural dele. Só que a gente precisa apresentar a brincadeira da forma certa. A gente precisa mostrar para ele qual é a hora de brincar, qual é a hora de parar principalmente. Eu sempre falo isso, que a gente precisa aprender a fazer as pausas para os cães. Isso é muito saudável. Parar na hora certa, voltar à atividade para o cão continuar estimulado, isso é muito importante. E a brincadeira de bolinha é uma coisa que naturalmente você precisa ensinar para o cão. Precisa ensinar o que é a bolinha, precisa ensinar ele a pegar a bolinha, precisa ensinar ele a soltar a bolinha, precisa ensinar ele a buscar a bolinha longe, precisa ensinar a trazer de volta essa bolinha. Essa é a brincadeira. É assim que é saudável e você precisa conhecer o seu cão para saber os limites dele, para poder estimular essa brincadeira do jeito certo, saudavelmente, para que ele queira participar, para que ele goste de fazer. Se você não faz ideia, você vai continuar insistindo na brincadeira do jeito errado. Disputando bolinha com seu cão, fazendo ele correr atrás de qualquer coisa que você joga. A gente precisa aproveitar esse momento para desenvolver autocontrole do nosso cão, para que ele possa esperar, desenvolver a comunicação, para que ele entenda a hora
que ele vai ter que buscar, a hora de soltar isso, aonde ele vai soltar, como ele vai soltar. Então é importante a gente saber brincar de bolinha com o nosso cão para ser uma das coisas que ele vai gostar de fazer, como sempre, porém vai fazer bem feito com você. Porque a partir desse momento você vai fazer direito, ou fazer certo. Para finalizar, eu acho que tem tudo a ver aqui com a gente não fazer ideia, ou a gente não ter conhecimento, ou a gente começar a fazer as coisas porque agora a gente sabe o que tem que fazer, aumentar as coisas que a gente faz. Eu acho que o conceito de expectativa, ele é muito presente na realidade das famílias de cães que a gente tem. Em qualquer família, a gente sempre coloca uma expectativa quando a gente vai trazer um cão para casa. E isso é muito importante. A gente precisa, primeiro de tudo, lá no comecinho, a gente se preparar e conhecer o que os cães precisam. A forma como oferecer, como se comunicar, a quantidade, observar os cães, conhecer essas movimentações, as comunicações. Ou seja, você ter uma base antes de você se comunicar com o cão. Que é a mesma coisa que você imaginar você ir para um país que fala uma língua completamente estrangeira que você nunca ouviu falar. Você pode arriscar aí? Pode. Qual é a chance de dar certo? É pequena. Você tem muita dificuldade. Então você se prepara, conhece a língua, o básico, o mínimo que você puder para você ir. Quanto mais você conhecer, melhor você vai se sair. Imagina o seu cão. Quanto mais você conhecer antes o que precisa, como precisa, quando precisa, você vai se sair melhor quando esse cão chegar. Então você precisa ter essa expectativa do que eu vou fazer, como eu vou fazer, aonde eu vou fazer. Só que essa expectativa, ela precisa ser maleável. Ela nunca pode ser o seu objetivo final. Porque pode ser que o seu cão nunca consiga fazer isso. Pode ser que você e o seu cão nunca consigam ter uma relação do jeito que você imaginava. Então você precisa moldar essa expectativa para criar novas expectativas. Isso a gente precisa ter sempre. A gente sempre ter a expectativa aqui para a gente atingir. Vamos chegar com o meu cão aqui. Só que essa expectativa tem que ser real. E se durante esse processo você perceber que não é possível chegar nesse ponto, você encontrar uma outra expectativa para levar o seu cão para uma outra direção, para que você tenha o que fazer, para que você conheça mais o seu cão, para que você faça ideia de como fazer aquilo. Então a gente precisa ter expectativas todo dia, toda hora, de todas as atividades que vamos fazer. Inclusive aquelas que não vamos, que algum dia poderemos fazer. Só que essa expectativa precisa ser maleável à realidade e moldada às condições do seu cão. Aquilo que ele consegue, aquilo que ele pode. E também aquilo que você consegue oferecer. Aquilo que está dentro da sua rotina, das coisas que você acredita, da forma como você quer se relacionar com o seu cão. E aí sim a gente vai ter uma expectativa muito bem feita, que realmente é palpável para a gente fazer com os nossos cães. E aí não tenha dúvida, se você fizer tudo isso que a gente falou, até menos que isso, você focar ali nas situações mais específicas do seu cão, a gente será, sem dúvida nenhuma, as pessoas melhores amigas dos nossos cães, e é para isso que eu estou aqui, e é para isso que você está aí agora ouvindo, para que você possa se tornar essa pessoa melhor amiga do cão. Muito obrigado a todos, uma ótima noite, valeu pela live, valeu pela participação de vocês. Desculpa se eu não respondi a todo mundo, qualquer dúvida pode mandar no particular. E se quiserem saber de outros temas, podem mandar também, que eu faço questão de trazer para a gente aqui o que é mais atual e faz sentido para vocês. Uma ótima